Vocês estão em casa, que Deus os abençoe muito. Quero convidá-los nessa noite a abrirem suas Bíblias em Deuteronômio 24. E a gente vai ler do 17 ao 22. Lá nos primeiros livros do Antigo Testamento, do Primeiro Testamento ou da Bíblia Hebraica, como a gente diz, Deuteronômio 24, a partir do verso 17. E nessa noite a gente retoma a nossa série de mensagens sobre democracia e espiritualidade. Democracia e espiritualidade, e nessa noite em especial a gente vai falar sobre democracia e justiça. E eu queria fazer um apelo a cada um de vocês aqui nessa noite, irmãos e irmãs. Que nessa noite você preste muita atenção para entender o que a Bíblia fala sobre justiça. Justiça. Para você não ficar achando que justiça é uma outra coisa totalmente diferente daquilo que a Bíblia fala. Então, acho que hoje é uma oportunidade de ouro para você sanar essa dúvida, não ter essa dúvida, não cometer equívocos sobre esse conceito tão caro para a tradição bíblica, que é o conceito de justiça. Diz assim, Deuteronômio 24, a partir do 17, a gente lê até o 22. Não neguem justiça ao estrangeiro e ao órfão, nem tomem como penhor o manto de uma viúva. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito e de que o Senhor, o seu Deus, os redimiu. Por essa razão, ordeno que façam tudo isso. Quando vocês estiverem fazendo a colheita da sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo. Não voltem para apanhá-lo. Deixem-no para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Assim, o Senhor, o seu Deus, os abençoará em todo o trabalho das suas mãos. Quando sacudirem as azeitonas das suas oliveiras, não voltem para colher o que ficar nos ramos. Deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Quando colherem as uvas da sua vinha, não passem de novo por ela. Deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito, e por essa razão ordeno a vocês que façam tudo isso. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, Pai amado e querido, obrigado, Senhor, por essa noite preciosa, em que a gente se reúne para meditarmos acerca das coisas do reino de Deus. Mais uma vez, eu peço por mim e por cada um de nós, que sejamos iluminados pelo Teu Espírito. Não por qualquer Espírito, mas pelo Teu Espírito de Jesus. Que Ele nos ilumine, para a gente discernir o Evangelho, discernir aquilo que o Senhor tem para nós e produzir em nós as mudanças que só o Senhor é capaz de produzir. É o que eu te peço e faço por amor de Cristo Jesus. Amém. 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 Irmãos e irmãs, a justiça bíblica, o conceito de justiça que nós encontramos nas Escrituras, não começa perguntando para a gente quem merece. O conceito de justiça da Bíblia não começa perguntando para a gente quem merece algo. Ele começa perguntando para a gente
quem está desprotegido. Vou repetir. Se você decorar isso, assimilar isso, já pode ir embora. Não vai embora ainda, espera um pouquinho mais. Mas a justiça, o conceito de justiça que nós temos nas Sagradas Escrituras, não começa perguntando para a gente quem merece. E também, tampouco, quem não merece. Ele pergunta para a gente quem está desprotegido. Quem está desprotegido? Se a nossa fé, se a nossa espiritualidade, se a maneira como a gente vive a nossa vida cristã não promove justiça nos termos que a gente compreende dentro do conceito bíblico de justiça, a nossa fé, ela é morta. Como diz Tiago para a gente. É uma fé morta. Ou seja, não é viva. Não floresce. Não dá fruto. Não produz nada. Se a nossa fé não promove justiça, ela é uma fé traidora de tudo aquilo que a gente aprende dentro da tradição das Sagradas Escrituras. Se a nossa fé não promove justiça, ela é uma fé que nega Jesus de Nazaré. Por isso que eu orei aqui e pedi para o Senhor nos iluminar, para que o Espírito Santo nos ilumine. Agora, não é qualquer espírito para nos iluminar. Devem ter outros espíritos aí que iluminam pessoas. A gente pede e clama para que o Espírito de Jesus nos ilumine. Porque quando o Espírito de Jesus nos ilumina, a gente se torna pessoas comprometidas com a justiça. Porque se a nossa fé não promove justiça nos termos bíblicos, ela não é uma fé fiel a Jesus de Nazaré. Ela nega Jesus. Ela trai Jesus. Ela sabota tudo aquilo que Jesus quer promover. A pergunta que surge é o que é justiça. O que é justiça? E para começar a responder o que é justiça, eu quero falar o que justiça não é. E reforçar mais alguns pontos aqui com os irmãos e as irmãs nessa noite. Justiça na Bíblia não é vingança. Não é vingança. Se você acha que justiça, do ponto de vista do Evangelho, do ponto de vista daquilo que a Bíblia Sagrada fala para a gente sobre justiça, é você fazer justiça com as próprias mãos, você não compreendeu a profundidade daquilo que significa o que é justiça. Se você acha que justiça é meritocracia, você não compreendeu do que se trata justiça, você não chegou nem perto. Você não chegou nem perto. Assim, você não chegou nem na Bíblia. Você está em outro lugar, assim, está em outro planeta. Se você acha que justiça é algum tipo de conceito que vai transformar o pobre, ou como a gente diz hoje em dia, o empobrecido em preguiçoso, você não entendeu o que é justiça. E novamente eu insisto, você não chegou nem na contracapa da Bíblia. Você não entendeu bulufas. E mais um elemento importante para a gente compreender o que é justiça. Se você acha que justiça é assistencialismo, você não entendeu o que é justiça. Eu quero ser bem enfático para os irmãos entenderem algo que eu já estou falando aqui há anos. Mas para ficar claro para os irmãos. Quando o nosso Ministério de IBQ Educação promove cafés da manhã uma vez por mês para os moradores em situação de rua, vocês acham que nós estamos fazendo justiça? Não. Eita Deus, nós não estamos fazendo justiça. Nós não estamos fazendo justiça. E eu vou responder com muito carinho, viu, irmão Fábio? Nós estamos fazendo um assistencialismo.
A gente está levando. Vocês acham que um cafezinho, um pãozinho gostoso que os irmãos preparam com amor vai resolver a vida de um morador em situação de rua? Não vai, gente. Por isso que eu insisto com os irmãos que quando a gente faz um tipo de ação como essa, é essencial, fundamental, que além do café, talvez o café seja o pretexto para a gente conversar com aquele morador em situação de rua. Para a gente olhar no olho dele, para a gente perguntar o nome, para a gente perguntar a história, para a gente saber quem é, por que foi parar ali. Porque é a partir do momento em que a gente olha para o morador em situação de rua e demonstra com a nossa atitude, com o nosso modo de vivência, com a nossa espiritualidade, portanto, que ele é um alguém, que ele é uma pessoa, que ele tem nome, sobrenome, que ele é uma pessoa digna de todos os direitos que nós somos, igualmente dignos. Aí a gente dá um passo na direção da justiça. Então, justiça, irmãos, não é vingança, não é meritocracia, não é transformar pobre em preguiçoso e tampouco são práticas assistencialistas. Não que elas não tragam algum tipo de respiro, mas elas não promovem a justiça. O que é justiça nos termos bíblicos? O que é justiça, portanto, nos termos bíblicos? São as condições promovidas para que a dignidade humana seja vivida. É quando a gente ajuda, contribui para que as condições elas existam para que uma pessoa viva com total dignidade. Justiça. Especialmente, porque tem um especialmente aqui, tem uma opção feita, tem uma prioridade feita. A prioridade não é promover justiça para os Elon Musks do mundo. Amém? Não precisa. Não carece do nosso esforço. O nosso esforço prioritário para promover justiça, ou seja, as condições necessárias para que um ser humano viva com total dignidade, a prioridade é quem? A Bíblia exaustivamente. Quem já leu a Bíblia toda aqui? Levanta a mão. Gente, então você tem que saber isso que eu estou falando. Exaustivamente, é incansável a quantidade que você vê no texto bíblico. O pobre, o órfão, o estrangeiro e a viúva. O pobre, o órfão, o estrangeiro e a viúva. É incansável. Quem são estes pobres, órfãos, estrangeiros e viúva? São os vulneráveis. São os vulneráveis. O pobre não tem como ter recurso para garantir a sua dignidade. O órfão, que está sem pai, sem mãe, não tem as condições necessárias para garantir a sua dignidade. A viúva não tem condições, especialmente naquela sociedade, de promover, de garantir a dignidade. O estrangeiro, que sai de uma outra região e vem para um outro povo, para uma outra cultura, para um outro mundo, ele por si só não tem condições de garantir a sua própria dignidade. Justiça é quando todos os elementos estão garantidos para que haja dignidade humana para todos. Amém? Está claro? Ou seja, o conceito de justiça da Bíblia não tem a ver com uma açãozinha que a gente faz. O conceito de justiça na Bíblia tem a ver com a redenção de um sistema em que a gente vive. Tem a ver com a mudança de uma lógica de como nós vivemos enquanto
sociedade. O que o texto vai nos dizer e vai nos ensinar nessa noite? Em primeiro lugar, um texto que nós lemos de Deuteronômio. A justiça, irmãos e irmãs, especialmente para nós que somos herdeiros de uma tradição que tem como sagrada as Sagradas Escrituras, Antigo e Novo Testamento, a gente aprende que justiça nasce de uma memória. De uma memória. Que memória é essa? O texto cita 2 vezes a mesma memória. Eu vou ler para vocês, não precisa abrir aí, você pode acompanhar no trecho que nós lemos. Lembrem-se, memória, lembrem-se que vocês foram escravos no Egito e de que o Senhor, o seu Deus, os redimiu. E uma segunda vez ele diz, lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito, por essa razão ordeno a vocês que façam tudo isso que eu estou ordenando a vocês. O que essa memória, ela nos diz? Essa memória está dizendo para a gente que os nossos ancestrais na fé, o povo de Deus, os hebreus que foram outrora escravos no Egito, de que eles foram escravizados. A nossa fé tem como lastro um povo escravo. Escravo. Olha que coisa interessante. Olha como isso é bonito, como isso é importante, especialmente para nós brasileiros, que vivemos até 1888, sob um regime de escravidão nesse país, cujo racismo, resultado desse processo todo, perdura até hoje, de maneira cruel, na vida dos nossos irmãos e irmãs, e aqui eu não me refiro somente a irmãos e irmãs na fé, mas humanos, pretos e pretas. Nós somos parte de uma tradição espiritual em que os nossos ancestrais na fé foram escravos. Em que os nossos ancestrais na fé, gente, eles não podiam sonhar. Nós somos parte de um povo que não podia imaginar um outro mundo, uma outra sociedade, um outro jeito de viver a vida, uma outra comida, um outro universo, um novo jeito de criar os seus filhos. Eles eram escravos dentro de um império, dentro de um lugar em que você tinha um faraó que era Deus. E dentro daquela sociedade egípcia, eles eram pessoas cujos sonhos estavam castrados. Eles eram pessoas que não tinham liberdade. Liberdade. Eles não podiam ir e vir do jeito que eles quisessem. Eles não podiam pegar assim, vamos juntar aí umas 10 famílias, agora vamos viajar para a praia, vamos fazer se divertir. O egípcio lá, que estava cuidando da mão de obra dos escravos, falou, calma aí meu camarada, você é escravo. A sua mão de obra é importante para fazer o faraó e o povo egípcio permanecer rico, se permanecer bem, com toda aquela estrutura funcionando. Os nossos ancestrais, portanto, eles não tinham os seus direitos resguardados, protegidos. Eles não tinham o direito de se sentirem gente, pessoas. Os nossos ancestrais eram coisas, eles eram mão de obra do Egito. E Deus, o nosso Deus, que é o mesmo Deus deles, o que ele fez? Libertou o povo da escravidão. O que isso significa na prática, meu querido, minha querida? Se a gente, presta atenção, se a gente esquecer essa memória, se a gente esquecer aquilo que Deus fez, se a gente esquecer de onde nós viemos,
se a gente esquecer de que a nossa fé está conectada a esta ancestralidade, a essa história, a essa narrativa que nós vemos nas Escrituras, a gente se esquece de quem Deus é. Nós vamos nos esquecer de quem Deus é. Porque Deus, antes dele ser o Todo-Poderoso, antes dele ser o onipresente, antes dele ser o onisciente, eu não sei se você sabe, isso tudo aí veio com a filosofia grega muito tempo depois. Antes disso tudo, sabe o que ele é? Ele é um libertador de escravos. Ele é um libertador de escravos. Antes da gente compreender os elementos da teologia sistemática, a gente tem que se lembrar que Deus é alguém comprometido com a justiça. E presta atenção um pouquinho mais nessa aqui que é importante. Abraham Joshua Heschel, um rabino estudioso do Antigo Testamento, ele vai dizer o seguinte para a gente, que Deus, ele não está lá em cima, vendo as injustiças desse mundo, tranquilo, Deus não está sossegado, Deus está absolutamente incomodado, irado com aquilo que os homens estão fazendo aqui nessa terra, pervertendo a justiça. Deus, ele está lá, sofrendo com aqueles que sofrem, do mesmo modo que ele sofreu com aqueles que estavam sofrendo a escravidão do Egito. Segundo elemento, a gente não pode esquecer da memória, do fato de que nós fazemos parte de uma tradição, de uma fé, de uma espiritualidade, de um Deus que libertou um povo do Egito. Porque se nós esquecermos isso, a gente se esquece que se Ele nos libertou, nós precisamos libertar também. Se Ele nos libertou da escravidão, nós não podemos nos tornar de maneira nenhuma os opressores desse mundo, os escravizadores desse mundo, os escravagistas. A gente não pode se tornar isso. Por isso que a memória é tão importante, e é por isso que no texto de Deuteronômio que nós lemos, Deus ele fala insistentemente, lembrem-se, não se esqueçam, eu os tirei do Egito, eu os tirei da escravidão, e quando eu estou dando para vocês essas leis para vocês seguirem, vocês têm que praticá-las se lembrando de onde vocês vieram, porque se vocês esquecerem de onde vocês vieram, vocês vão se tornar os novos faraós de hoje em dia. Então esse é o primeiro ponto que eu queria destacar, a justiça nasce de uma memória. Em segundo lugar, a justiça, irmãos e irmãs, é uma prática coletiva. É uma prática coletiva. É difícil se encaixar na nossa cabeça ocidental, tá? A gente é individualista. Eu tenho certeza que você, bem como eu, cresceu dizendo assim, salvação é individual, não é? Quem já ouviu essa fala aí, levanta a mão. Salvação individual. Ou seja, garante o teu, meu amigo, e vaza para o céu, e o resto que pegue fogo. Inconscientemente, tem uma coisa complicada aí nessa ideia. Só que o texto bíblico é interessante, né? Quando Deus ele dá as leis, quando Deus ele trabalha aqui nessa tradição bíblica do Deuteronômio, ele está dizendo para o povo o seguinte, vocês, se vocês fizerem o que eu estou dizendo, eu vou abençoar vocês. Amém? Está escrito ou não está escrito? É o que está escrito. Se vocês obedecerem às minhas leis, aquilo que eu estou dizendo para vocês, eu vou abençoar o povo de Deus. Eu vou abençoar o meu povo escolhido. Eu vou abençoar um coletivo de pessoas. Eu vou abençoar uma sociedade. Portanto, quando a gente lê Deuteronômio, e inclusive o Novo Testamento, eu vou chegar lá, a gente percebe o quê? Que Deus, Ele
quer operar a sua justiça, quer que a sua justiça seja estabelecida, não pelo Medeiros, não somente pela irmã Maria, não somente pela Márcia, não somente pelo André, é pelo seu povo, vocês. Isso aqui que eu estou dizendo significa o quê? Que Deus, Ele tinha em mente que o povo escolhido dele, os hebreus, os israelitas, a ideia era que eles se tornassem um referencial de sociedade para todos os povos. Para todos os povos. A partir desses parâmetros de justiça que Deus está promovendo. Ou seja, a ideia é que seja criada a partir da lógica bíblica uma nova cultura, um novo jeito de viver a vida. Que lá no Novo Testamento a gente vai chamar de reino de Deus. Reino de Deus. Deus, no Antigo Testamento, Ele não libertou indivíduos. Ele libertou um povo. Um povo. Amém? Estão comigo? Agora vamos lá para Mateus capítulo 25. Se quiser abrir sua Bíblia aí. Eu não vou pregar esse texto, não é o alvo da pregação, mas só para ajudar a gente a compreender o que o texto, o que as Sagradas Escrituras estão dizendo para a gente. Mateus capítulo 25, chega um dado momento lá para frente, em que existe um momento em que Jesus, ele fala daquela parábola da separação das ovelhas e dos bodes. Lembram disso? E Jesus, ele se apresenta como juiz. E ele diz, eu não separei exatamente o texto aqui, mas eu vou abrir para a gente ler junto. Mateus 25, 31. Presta atenção na leitura. Quando o Filho do Homem vier na sua glória com todos os anjos, ele se assentará no glorioso trono. Todos os indivíduos serão reunidos diante dele e ele separará um dos outros como se separa bodes de ovelhas. Amém? Não, não é amém não. Não é isso que o texto está dizendo. Eu fiz uma pegadinha com vocês aqui. Não são os indivíduos. Olha lá. Quando o Filho do Homem vier na sua glória com todos os anjos, ele se assentará no seu glorioso trono. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como, a metáfora, como? Eu falo para a Anne assim, Anne, eu te amo com a mesma intensidade do sol. É mesmo? É metáfora, amém? É uma figura de linguagem que eu estou utilizando. Se eu amar ela com a mesma intensidade do sol, tadinha, ela vai ser fulminada. O sol a gente não aguenta, né? Essa intensidade toda. Figura de linguagem. Então, a figura de linguagem do pastor que separa ovelhas de bode se referencia a quê? A um juiz que julga as nações. Nações. Então, Jesus um dia, irmãos e irmãs, ele vai nos julgar. E se você está achando que ele vai pegar e falar assim, Gile, chegou a sua vez, vem aqui. Priscila, vem aqui. Fernanda, chegou a sua vez. Assim. Ele vai julgar as nações. O que significa isso na prática? Ele vai julgar um coletivo. Ele vai julgar uma sociedade. Ele vai julgar uma lógica. Ele vai julgar uma determinada cultura. Um determinado jeito de viver a vida com pessoas. Ele vai julgar. E ele vai chegar para a gente, e ele não vai perguntar para você, se você acompanhar o texto um pouquinho mais para frente aí de Mateus 25, ele não vai perguntar quais versículos que vocês decoraram, ele não vai perguntar quantas vezes a gente fez o sacrifício de não assistir uma Espanha e Argentina para vir para o culto, ele não vai perguntar isso. Ele não vai perguntar para você quantas vezes você
veio numa EBD, ele não vai perguntar qual quantidade de dízimo que você deu, ele não vai perguntar nada disso. O que Jesus vai perguntar para nós? Ele vai chegar para a gente e vai falar assim: meu povo, vocês que se reuniam ali em Quitaúna, em Osasco, vocês que estavam lá, o que vocês fizeram com o preso? Vocês foram visitar? O que vocês fizeram com as pessoas que estavam nus? Vocês cobriram? Vocês abrigaram? O que vocês fizeram com quem tinha fome? O que vocês fizeram com o estrangeiro? Ai meu Deus, quando Deus chegar lá na Europa, para aquelas culturas, ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus também daqueles que também endossam, né, culturas, lógicas, que também oprimem os estrangeiros, que fogem de guerra, tem que atravessar aquele Mediterrâneo de barco, sabe? Criança morre, e bebê vai parar em praia assim e fica morto em praia. Ele vai perguntar disso. O que vocês fizeram? Porque quando vocês cuidaram do preso, quando vocês cuidaram de quem estava nu, quando vocês cuidaram de quem estava faminto, quando vocês se preocuparam com o estrangeiro, quando vocês se preocuparam com o pobre, com o órfão, com a viúva, quando vocês se preocuparam com os vulneráveis da sociedade, vocês fizeram aquilo para mim. E se vocês não fizeram isso, e vocês não fizeram isso para mim, portanto, e se vocês não fizeram isso para mim, vocês não têm parte comigo. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim, vós que não praticais a justiça. Apartai-vos de mim, vós que não têm memória, para lembrar que eu sou o Deus de vocês que os libertei do Egito. Apartai-vos de mim, vocês que não conseguem entender o mínimo denominador comum do Evangelho, que é um Deus que na sua bondade, na sua graça, vem e liberta escravos, vem e cura pecadores como nós, vem e nos sara da maldade, e nós, uma vez curados e sarados, nos tornamos faraós. Apartai-vos de mim, eu não tenho nada com vocês. É isso que Deus vai fazer. Pelo menos é isso que Jesus está contando para a gente em Mateus capítulo 25, a partir do 31. É isso. A pergunta que a gente tem que fazer hoje, para não ficar em abstração, porque aqui não é aula de teologia, é pregação do Evangelho, é o seguinte: qual o impacto da nossa comunidade de fé? Qual o impacto da nossa comunidade de fé? Para que a gente existe? O que a gente faz? O que a gente promove? Qual o impacto do nosso povo? De nós aqui. Amém? Qual o impacto? A nossa religião, ela tem feito algo de bom para o nosso país? A nossa religião tem nos ajudado a promover algo de justiça para a nossa nação, para a nossa cultura? Vocês sabem que igreja, vou falar um negócio aqui complicado, muito provavelmente serei facilmente mal interpretado, mas vou falar, porque eu amo vocês. Vocês sabem que a gente, segundo a nossa Constituição brasileira, nós temos imunidade tributária, sabiam disso? Nós não pagamos IPTU, certo, Rô? Não pagamos. E não é isenção. Isenção é quando o governo, um determinado governo, diz para a gente assim, ó, eu gosto muito dos evangélicos, dos crentes lá de Quitaúna, de BQ, o pastor André é legal, joia, vou isentar ele do IPTU. Não é isso. Imunidade, o constituinte, ele decretou na Constituição que igrejas, religiões são imunes. Você sabe por quê? Eu ouvi uns anos atrás um jurista falando sobre isso na PUC de São Paulo, e ele explicou para a gente o porquê. Porque o constituinte, lá em 1988, ele entendia o seguinte: olha, a religião, uma igreja, ela promove justiça. A igreja faz o bem. A igreja ajuda a sociedade.
A igreja promove, sabe, mais igualdade, dá acesso a coisas que as pessoas não teriam se não fosse ela. Como as igrejas e as religiões, de uma maneira geral, elas são promotoras de algo benéfico para a sociedade, logo vamos dar para elas uma imunidade tributária para elas não serem taxadas no fisco. A pergunta que eu faço para todos nós: será que se o Estado decidisse fiscalizar a relevância das religiões, e vamos falar da gente, né? Vamos falar da gente, vamos falar dos outros, vamos falar de nós. Das igrejas evangélicas, a relevância das igrejas evangélicas para a sociedade. Não é para comprar relógio bonito para pastor, não. Amém? Não é para comprar avião legal para pastor, não. Tá certo? Não é para ficar botando musiquinha de fundo, hein, Adriano? Para a galera, né? Comprar um presente de aniversário para a mulher do pastor. Vamos dar uma oferta. E a oferta, assim, não é de igrejinha de 30 membros, né? Milhares de irmãos, de irmãs, milhares de igrejas conectadas à sede, mandam uma oferta para um presente de aniversário de uma mulher do pastor presidente. Será que se tivesse uma fiscalização, será que as igrejas estariam fazendo o bem para a sociedade e justificando, portanto, a imunidade tributária que tem? Eu louvo a Deus, irmãos e irmãs, pela nossa comunidade de fé. Porque a gente, como eu sempre falo, a gente não é a última bolachinha do pacote. Né? A gente não é, nem tem que ser, nem tem que cultivar nenhum tipo de índole que nos envaideça desse jeito. Mas glória a Deus pelo trabalho que a gente faz. Glória a Deus porque semanalmente neste lugar onde você está, 300 pessoas são atendidas. E aí não é assistencialismo, é curso para aprender a falar inglês. São crianças pequenininhas, menininhas aprendendo a dançar balé. São pessoas fazendo curso profissionalizante. São idosos tendo acesso a um pilates com uma profissional que sabe o que está fazendo. É um treino de futebol para a molecada. É a possibilidade de você ter acesso a coisas que elas não teriam em outros lugares. E aqui, de alguma maneira, a justiça vai sendo, portanto, promovida. E cabe aqui algo essencial nisso que eu estou dizendo. A importância de nós, enquanto comunidade de fé, nós não nos sentarmos na mesa do rei. O que isso significa, pastor? Significa que nós, como Igreja Batista em Quitaúna, nós não assumimos nenhuma posição político-partidária, para a gente poder garantir e preservar a nossa autonomia, a nossa voz profética, para demandar do Estado justiça, conforme a nossa tradição nos ensina. Demandar dos governantes justiça para aqueles que estão vulneráveis, proteção para aqueles que precisam de proteção. Por isso que a gente nunca pode se sentar na mesa do rei, para comer, se banquetear, para ter privilégio, para ter coisas, porque daí acabou o evangelho, acabou a profecia, acabou tudo, porque a gente se vendeu para a gente poder ter ar-condicionado, para a gente poder ter fechamento de teto de não sei o quê. Está entendendo? Para a gente terminar a construção. É isso? O evangelho foi reduzido a isso? Não pode ser assim. Último ponto, irmãos e irmãs, sobre o texto que nós lemos. Justiça na prática. Na prática. Olha o que o texto diz para a gente. Não neguem justiça ao estrangeiro e ao órfão. Nem tomem como penhor o manto de uma viúva. Ou seja, a viúva está devendo para você alguma coisa. Como ela não tem o que pagar, você vai pegar como penhor a única coisa que ela tem para se cobrir? A lei de Deus diz, negativo. Dignidade humana em primeiro lugar, não importa quanto ela está devendo. Ela não pode passar frio, ela tem que estar protegida. E aí ele vai falar sobre as colheitas, né? Ele fala sobre trigo, ele fala sobre azeitona e ele fala sobre uva.
Ou seja, ele está dizendo o seguinte: não seja ganancioso para querer colher tudo, até o último frutinho que der. Na hora que você colher, que cair, na hora que se você colher e ficar alguma coisa no pé, você deixa para os necessitados poderem pegar aquilo que sobrou para eles se alimentarem. Olha que coisa linda que a legislação bíblica está dizendo. Agora vamos lá, gente. A gente não é fazendeiro. A gente não está numa sociedade essencialmente agrícola, pelo menos o nosso contexto não é esse. A gente mora em uma cidade. A gente não está em uma teocracia. A gente não está em uma monarquia. A gente não tem um rei para cobrar, a gente não tem, não. A gente está em uma democracia e nós estamos no ambiente urbano. O que esse texto tem a ver com a gente? 3 coisinhas para a gente pensar. Todo sistema que estimula a ganância é desumano e pecaminoso. A lei de Deus está preocupada em criar limite para a ganância. Limite. Em outras palavras, se você tem um pequeno negócio, você tem empregador, se você quer esfolar quem trabalha com você, para você ter a maior margem de lucro possível, meu irmão, você está em pecado. Você está em pecado. Meu irmão, se nas suas relações, se nos seus negócios, se nas coisas que você faz, você só está interessado em ganhar tudo possível, com toda a gana, com toda a vontade, para não deixar margem de lucro perdida em nada, você está em pecado. Vamos além, porque aqui a maioria não é nem empresário, certo? Todo mundo aqui está quase esfolado, né? Assim, né? Está se esfolando aí na vida. Se no teu coração, você quer tirar vantagem de tudo, você quer se dar bem em tudo, você quer ganhar tudo que você pode ganhar, você não dorme à noite se você perder uma moedinha, meu irmão e minha irmã, nós estaremos em pecado. Isso é ganância. Ganância. Segundo, todo sistema que abusa dos vulneráveis, é desumano e pecaminoso. Se nós fazemos parte de uma sociedade que abusa daqueles que são vulneráveis no nosso mundo, a gente precisa contribuir para isso ser alterado, modificado, mudado. Como nós temos protegido os que têm ficado para trás? Você está indo para frente, você está pagando os seus boletos, você está seguindo a sua vida, a conta está fechando, está tudo indo bem, está tudo indo legal, está tudo razoável, está tudo jóia. Se você não está olhando para trás para ver o órfão, o pobre, a viúva, o estrangeiro que ficou para trás, a gente está em pecado. Se a nossa comunidade de fé está preocupada com o nosso culto, está preocupado com a liturgia, está preocupado com a música, está preocupado com a pregação, está preocupado com a educação teológica, está preocupado com tudo isso, e a gente não está olhando para trás para ver quem está no caminho, para quem está nos nossos arredores, nós estamos em pecado. E por fim, todo sistema que não garante os direitos mínimos, é um sistema pecaminoso, é um sistema desumano. Prática, tem hospital para todo mundo? Olha, eu acho que até a gente tem que dar graças a Deus pelo SUS, meu irmão e minha irmã. Tem que dar graças a Deus pelo SUS. Eu não sei se você se vocês têm parentes, conhecidos, amigos, ou se você mesmo já precisou de médico e não tinha plano de saúde. Você poder ir num hospital. Ah, mas pastor, é uma porcaria o atendimento. Meu irmão, tem muita coisa para melhorar mesmo. Atendimento, fila, tempo de espera para você fazer o exame. Mas se você cair de uma escada, rachar a cabeça e ter que tomar 12 pontos na cabeça, tem o SUS para te atender. Então, assim, mas é uma pergunta. Há hospital para todo mundo? Isso é uma preocupação nossa. Por que eu falo que é nossa? Porque a gente participa dessa tradição bíblica.
É esse texto que nós lemos. Há comida para todos. Há segurança para todos. Há educação para todos. Se isso não existe de maneira adequada, e para ficar simples para a gente compreender, se uma pessoa, vamos nem falar do mundo, vamos falar de Osasco, onde a gente está. Se uma pessoa em Osasco, se ela nascer na família A e não nascer na família B, isso significa que ela não vai ter a comida necessária, ela não vai ter a educação necessária, ela não vai ter o acesso às coisas necessárias? O mundo está injusto, a nossa cidade está injusta. Todo mundo tem que ter o mínimo. Todo mundo tem que partir do mesmo lugar. Isso é equidade, não é igualdade. É óbvio que se você ter acesso e você não fizer nada com esse acesso, é lógico que você vai ficar para trás de outras pessoas. Isso é normal, isso é o dia a dia da vida. Agora, se você não tem acesso ao básico, se a linha de partida não é igual para todos, tem injustiça. E, portanto, a gente precisa fazer algo na prática para a gente ser fiel à tradição bíblica, irmãos e irmãs. Meus irmãos, sempre tiveram pessoas com menos poder, sempre existiram pessoas expostas à violência, à exclusão, sempre existiram pessoas que tiveram seus direitos básicos negados, e assim acontece nas Escrituras, assim acontece hoje. Os nomes podem mudar. Aqui em Osasco a gente não fica falando de estrangeiro, pelo menos no nosso contexto não. A gente não fica falando de órfão necessariamente, de viúva. A gente fala bastante de empobrecido. As nomenclaturas podem mudar, mas o coração de Deus se inclina para os vulneráveis. Isso não muda, isso não muda. Os indígenas, os migrantes, os LGBTs, os moradores em situação de rua, as pessoas com deficiência, os idosos, as crianças, as mulheres vítimas de violência, as mães solo, todos estes representados, um pouquinho nisso que eu falei, são pessoas, são grupos que contêm pessoas vulneráveis, que precisam de segurança, que correm risco, que são afetadas pelas injustiças do nosso mundo. Os nomes mudam, mas o coração de Deus não muda. Justiça, irmãos e irmãs, é promover um ambiente, as condições para que a dignidade humana seja resguardada no nosso mundo e para trazer para a gente na nossa cidade. Quando a gente fala de democracia, a gente não está falando de um sistema que está preocupado, ou deveria estar preocupado com os poderosos. É um sistema que é organizado para proteger quem é vulnerável na nossa sociedade. Será que essa ideia de democracia, que se volta para organizar o Estado de modo que os menos privilegiados, os vulneráveis, têm algum tipo de proteção, será que tem alguma semelhança com toda a lógica bíblica? Me parece que sim. Me parece que dentro do regime que nós estamos, a gente consegue ter um ambiente adequado para a gente exercitar a nossa fé de uma maneira prática e promover justiça no mundo. 3 liçõezinhas para a gente encerrar, amém? Bem práticas. Defenda os vulneráveis. Defenda os vulneráveis. Ai, pastor, mas aquele morador de rua lá, ele apronta na rua da minha casa. Defenda os vulneráveis. Eu não estou falando de indivíduos. Eu estou falando de uma lógica que massacra pessoas. Defenda. Sabe por quê? Porque nós somos estrangeiros. Nós fomos estrangeiros. Lembrem-se, vocês foram estrangeiros. A memória, a gente não pode ter amnésia, gente. A gente tem que saber de onde a gente veio.
A gente é pecador salvo pela graça de Deus. E se nós somos pecadores salvos pela graça de Deus, cabe a nós sermos graciosos para com os perdidos do nosso mundo. Segundo, contribua com uma sociedade mais justa. Contribua para que a nossa cultura seja uma cultura que valorize, que promova a justiça. A gente vai ser julgado todo mundo junto, um dia vai estar todos nós juntos lá. Todo mundo junto. E a gente vai ser cobrado disso. Por fim, em terceiro lugar, irmão, muito prático, muito simples. Leia o plano de governo do seu candidato. Amém? Lê lá. Para de ser tola, de ficar votando por paixão. Paixão, você vai torcer no Morumbi para o São Paulo lá comigo lá. Aí é paixão, tá certo? Aí não tem razão, aí não tem razão nenhuma. Aí você é puro coração, amém? E para ser democrático, amém? Democracia e justiça, né? Para o time que você quiser. Vai para o estádio brincar o futebol, torcer, comemorar o gol, etc e tal. Agora, a partir dessa tradição bíblica que nós temos em mãos, você ficar torcendo para político, apaixonado de maneira irracional, insana, tuitando, para com isso, gente. Amém? Leia o plano de governo. Leia o que o teu candidato vai fazer. Leia. E procure um que seja o mais adequado com a tua tradição bíblica. Ai, pastor, eu não quero. Então, meu irmão, procura outra tradição. Ou sai da tradição bíblica. Só não fala que você é da Bíblia, só não fala que você é de Jesus. Não queima nosso filme. Queima nosso filme. Então, assim, é simples. Leia o plano. Para quê? Para votar com responsabilidade. Para votar com consciência. E para honrar aquilo que Deus nos ensinou. Amém? E eu juro para os irmãos, não importa se é de esquerda, se é de direita, se é de centro. Tem gente preocupado com essas coisas em vários espectros políticos. Mas leia, procure, se informe, veja se a preocupação é essa. Para você votar bem, para você votar bem. Amém? Denso hoje, hein? Irmãos queridos, que palavra que me pegou de jeito. Tenho certeza que de alguma maneira te alcançou, te afetou. E queria te convidar para a gente respirar agora. Curve a sua cabeça onde você está. Se coloque em oração, enquanto a equipe de louvor vem aqui para cantarmos mais um cântico. E eu queria ficar com a questão aqui para a sua reflexão sobre memória. Memória. Deus está nos dizendo nessa noite, lembrem-se que vocês foram escravos no Egito. Lembrem-se que vocês eram um povo desprotegido. Lembrem-se que vocês sofreram abuso. Lembrem-se que vocês foram maltratados. Lembrem-se que vocês não puderam sonhar. Lembrem-se. Lembrem-se. Lembre-se da escassez. Lembre-se das injustiças. Lembre-se das opressões. Lembre-se daquele soldado que entrava na tua casa e estuprava a tua mulher. Lembre-se daquele que pegava teu filho e usava como mão de obra escrava. Lembre-se. Lembre-se da zombaria, dos xingamentos, do desrespeito, da ausência de dignidade. Lembrem-se. Deus está dizendo isso para a gente nesse texto, irmãos e irmãs. Para a gente se lembrar disso. E uma vez que a gente é liberto, com esse Deus maravilhoso que nos liberta, que nos leva para uma terra, que deseja que a gente sonhe, que deseja promover uma lógica, uma cultura do reino, que promova a igualdade, dignidade, fraternidade. Uma vez que isso acontece, ora, qual deve ser a nossa postura? Qual deve ser a nossa atitude?
Minha oração é para que você nessa noite possa ser quebrantado pela palavra, revisitar os teus conceitos, tuas ideias, lembrar daqueles moradores de rua, talvez ali na praça perto da tua casa, talvez no teu caminho aqui, lembrar dos travestis que estão ali na Autonomista, vivendo uma vida miserável, uma vida triste. Lembre-se, meu irmão, que você vai passar por esses caminhos, por essas ruas, você vai se deparar com coisas tristes, com crianças que não têm a escola que os teus filhos têm. Você vai se deparar com gente que não tem possibilidade de competir por uma vaga de emprego bem básica, porque não teve as condições necessárias. A gente não pode salvar o mundo individualmente, mas a gente é convocado a promover uma outra cultura do reino de Deus juntos. Pai amado, Pai querido, eis aqui a nossa vida, Pai. Eis aqui o nosso coração. Nos toca com a Tua palavra. E que a gente possa, Pai amado, em nome de Cristo Jesus, ser sal da terra e luz do mundo. Nós possamos nos lembrar de onde viemos, que a gente possa honrar o Teu nome, honrar a Tua palavra, honrar a nossa tradição, Senhor. Inspira o nosso coração como igreja, para a gente ser muito mais do que as pessoas que fazem barulho de manhã na hora do ensaio para os vizinhos. Inspira o nosso coração, Pai, para o espaço cultural crescer, para o IBQ Missão fazer mais, para que cada palavra, cada ministração, cada detalhe de tudo aquilo que acontece aqui dentro possa promover pessoas que sejam promotoras da justiça, da Tua justiça. Eu peço por todos nós aqui em nome de Jesus. Amém.